Oi pessoal, tudo bem? Eu queria tratar com você hoje de um assunto muito importante porque diz respeito a cada um de nós. A rejeição. Certamente que não há ninguém que nunca tenha se sentido rejeitado em algum momento na vida. Nós somos seres que se relacionam o tempo todo, seja por meio daquilo que nós falamos de forma verbal ou por meio de nossas atitudes, de forma relacional. Numa outra de minhas mensagens sobre segredos da alma, eu comentei de que nós precisamos basicamente de duas coisas para nos sentirmos felizes, que é sermos amados e sermos aceitos. A rejeição, portanto, está muito associada à infância, que foi quando nós recebemos as primeiras impressões do mundo ao nosso redor. E essa ferida na alma, muito profunda, também está associada à falta de amor, ou ao sentimento de falta de amor. Vamos analisar então algumas das raízes que podem estar presentes dentro de nós. A primeira delas é pré-natal, quando não se desejava uma criança. Então, pode ter sido uma adolescente, uma jovem, que por descuido acabou aparecendo grávida e não se desejava o bebê. A rejeição pré-natal pode acontecer quando se descobre que existe uma má formação no bebê ou um problema congênito qualquer. A rejeição pré-natal também acontece quando se desejava uma criança de um sexo e ela é de outro. Então, por exemplo, já existe todo um enxoval comprado para uma menininha, mas vem um menino e ele era desejado como menina, mas é menino, e isso no futuro às vezes pode comprometer a sexualidade dele. Existe o abandono também, como uma outra raiz da rejeição pré-natal. O nenê nasceu, mas é abandonado numa caçamba, na frente de um orfanato, maternidade, casa de família, porque os pais não o desejavam, por uma razão ou outra, seja por motivo financeiro, seja por, sei lá, maldade mesmo, que está muito presente na humanidade, né? A rejeição também pode ser por expectativa frustrada. Quando os pais gostariam que o seu filho fosse de um jeito, mas ele é de outro. Por exemplo, a criança arrumou o quarto, mas os pais criticam que está mal arrumado. A criança lavou a louça, mas os pais criticam porque não está bem lavada. A criança fez alguma em casa, mas os pais criticam porque não foi bem feito. Tudo que a criança faz não está bom, não está adequado. A criança tirou uma nota ruim na escola e os pais chamam de burro, né? Isso tudo faz com que muito cedo um filho, uma filha possam se sentir profundamente rejeitados por aqueles que mais deviam amá-las. A rejeição também pode acontecer porque um dos pais morreu muito cedo, ou os dois morreram muito cedo. Pode ser uma tragédia, pode ser por doença, não importa. O fato é que a criança passa a ser cuidada por alguém, por algum membro da família, ou mesmo pelo Estado. E não é a mesma coisa. Mesmo quando um tio, quando um avô cuida de uma criança, o aconchego do colo da mãe, ele é insubstituível, principalmente na tenra infância. Então, essa pode ser uma das razões porque alguém se sente rejeitado ou mal amado e infeliz depois na vida adulta. A rejeição também acontece por abusos. Abusos em forma de palavras de violência, de ameaça, ou por surras, ou abuso físico, sexual. Então, o adulto que deveria cuidar dessa criança, desse serzinho, né, ao invés de cuidar dela, abusa dela, ameaça, bate e coisas semelhantes. E existem outras situações financeiras, por exemplo. Uma família que sofreu um revés financeiro, quebrou uma empresa, coisas assim, perdeu tudo, pode acabar ouvindo de vizinhos palavras pejorativas e tudo mais, e a criança ou adolescente pode se sentir rejeitado pelos seus colegas. Na verdade, cada um de nós pode imaginar um universo infinito de possibilidades de por que existem raízes de rejeição dentro da sua alma. Pois então, uma pessoa rejeitada, como ela reage? Eu acredito que
as primeiras 3 formas de reação à rejeição andam de mãos dadas, que é a rebeldia, a amargura e a ira. Pessoas rebeldes muito provavelmente não se sentem amadas. Pensa num menino muito irrequieto na escola, que não se concentra, que perturba os outros, que não ouve a autoridade do professor ou do diretor. Muito provavelmente essa criança ou esse adolescente não se sente amado por alguém. Lembra de eu dizer que a rejeição está associada à falta de amor? Isso é uma coisa amarga, quando não nos amam, ou quando nós sentimos que não nos amam. E as pessoas são diferentes. As pessoas costumam guardar para si mesmas as coisas que as deixam amargas, principalmente quando são muito pequenas. E a amargura vai se somando, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e chega um momento em que acaba explodindo em forma de ira. Por exemplo, uma mãe diz para a filha: filha, você espremeu uma espinha no nariz. E a filha se levanta furiosa, grita com a mãe, vai para o banheiro, quebra o espelho. Na verdade, essa reação toda de ira, não foi por causa do comentário da espinha, mas porque já existe toda uma somatória de coisas na alma dessa menina que está explodindo na forma de ira. Existe também a culpa. Quando crianças são agredidas pelos pais, seja fisicamente ou de forma verbal, elas podem se sentir culpadas por serem inadequadas. Na verdade, não existe nenhum problema com elas. Quando nós somos crianças, nós fazemos as coisas ainda de maneira imperfeita. Mas porque nossos pais não nos aceitam, ou porque sentimos que não nos aceitam, podemos nos sentir culpados daquela rejeição, como se houvesse algum problema dentro de nós. E isso provoca outros tipos de reação à rejeição, que são sentimentos de inferioridade ou desinteresse. Por exemplo, quando 2 irmãos são comparados constantemente dentro de casa, onde um deles é o bonzinho e o outro é a ovelha negra, né? Esse que é constantemente criticado e se sente rejeitado, ele vai se sentir muito inseguro ao longo da vida, provavelmente, porque esse sentimento de inferioridade está dentro dele. E pode haver desinteresse com relação às coisas. Uma pessoa que foi rejeitada num concurso, por exemplo, que teve algum tipo de fracasso, mesmo numa área que gosta muito, pode ser no desenho, pode ser na música, ou em outra área qualquer, pode desenvolver um desinteresse por aquilo que era tão especial para ela por conta da rejeição, por medo de passar por aquilo novamente. Pessoas que são rejeitadas também podem desenvolver um senso muito crítico, um perfeccionismo e competitividade. Porque a crítica faz com que a pessoa que critica pareça superior àquele que é criticado. E também assim, nós só temos a oferecer aquilo que nós temos. Aquilo que nós recebemos, provavelmente, é aquilo que nós vamos oferecer no futuro às pessoas ao nosso redor. Pessoas que são rejeitadas, agredidas, abusadas, etc., podem acabar sendo muito críticas com as pessoas ao redor, porque isso, de certa forma, compensa o vazio que há dentro da sua alma e ameniza um pouco a dor das feridas. Com relação ao perfeccionismo, existe uma diferença tênue entre excelência e perfeccionismo. A pessoa excelente faz o melhor que pode dentro da sua capacidade e se sente feliz com o resultado. Já o perfeccionista tem um padrão simplesmente inatingível. Por melhor que ele faça ou por melhor que alguém faça, nunca é suficiente para ele. E ele sempre se sente infeliz com a sua performance. E a competição também pode ser uma reação à rejeição. Competindo e vencendo, eu suplanto um pouco da minha dor. Existe inveja. A pessoa rejeitada tem inveja daquele que não é. Por exemplo, uma criança que sofra bullying na escola.
Ela pode sentir muita raiva dos colegas que não sofrem. Então ela é xingada, por exemplo, roubam o material escolar dela, ou roubam o lanche, ou rejeitam constantemente no jogo de bola, ou quando existem trabalhos em grupo dentro da sala de aula, e essa criança pode acabar desenvolvendo uma raiva e inveja de coleguinhas que são bem aceitos, que são bem vistos, que são estimados. Existe também a reação da desconfiança. Imagine, por exemplo, um menino que foi rejeitado por uma menina que ele gosta, que perdeu uma disputa amorosa para um rival, ou que foi traído por uma namorada. Num próximo relacionamento, ele pode se sentir extremamente inseguro e desconfiado de se ele é de fato amado por aquela pessoa com quem ele está. Existem distúrbios alimentares, que também são uma reação à rejeição. Alguém pode se enterrar numa tigela de sorvete ou deixar de comer. As pessoas são diferentes. Algumas podem manifestar uma forma, a outra, uma outra forma. E existe a compra do amor. A compra do amor pode ser na prostituição, por exemplo. Quando um rapaz que nunca conseguiu namorar, sempre foi rejeitado, uma pessoa que tem sentimentos muito profundos de rejeição e inferioridade, procura nas prostitutas e nos bordéis uma forma de se sentir amado por alguém. Relacionamentos também por interesse financeiro. Às vezes pode existir uma pessoa que, porque passou por um revés muito grande na sua vida, na sua família, de escassez e falta de coisas, se relacionar com alguém por causa de dinheiro. E por fim, pode acontecer até o suicídio. Pessoas que são rejeitadas, se sentem rejeitadas, não se sentem amadas, podem acabar resolvendo tudo, dando cabo de si mesmas. Vamos ver agora o que a palavra de Deus diz. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto de Romanos 8 é um dos mais sublimes que há na palavra de Deus. E eu fiz essa leitura pelo seguinte: a rejeição está associada à falta de amor ou ao sentimento de falta de amor. O que pode curar as nossas feridas é o amor. Os eventos que nos levaram a nos sentirmos rejeitados em algum momento da nossa vida não podem mais ser revividos. Muitas vezes os nossos pais já não estão mais vivos. As pessoas que nos rejeitaram já não estão mais próximas de nós. Não é possível mais que esses fatos, esses eventos sejam consertados. Somente amor pode restaurar a nossa alma e retirar de dentro de nós as raízes da rejeição. Basicamente, existem 3 coisas que interferem na nossa alma para que nós nos sintamos ou não rejeitados. O primeiro, somos nós. A maneira como nós nos vemos. Se você se sente uma pessoa bem aceita, você vai ter uma imagem boa de si mesmo. Mas se você se sente inadequado, você vai tender a sentir que as pessoas em redor também te veem inadequada. Você transfere para as pessoas o seu próprio sentimento com relação a si mesmo. Vamos ver o que a palavra de Deus diz.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O seu entendimento a respeito de si mesmo pode ser extremamente equivocado. Você não é uma pessoa inadequada, você não é uma pessoa incapaz, incompetente, burra ou alguma outra coisa que alguma vez já disseram a você. Confie no Senhor, confie no amor do Senhor. Leia muitas vezes esse texto de Romanos 8 e veja como Deus te ama. Um outro sujeito, na forma como nós nos vemos e nos percebemos, são as pessoas ao redor. Elas interferem na maneira como a nossa alma hoje está, por meio de críticas, por meio de rótulos, por meio de apelidos. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Não acredite em tudo o que dizem a você. As pessoas que te agridem, muito provavelmente são pessoas que também se sentem rejeitadas e por isso te agridem. Chefes numa empresa, por exemplo, que são brutos com os seus subordinados, talvez porque se sentem incapazes, se sentem inadequados, se sentem inseguros e precisam compensar sua insegurança com atitudes assim, pisando nas pessoas ao seu redor. Portanto, não te estribes no seu próprio entendimento e não acredite nas coisas que dizem a teu respeito. Sabe por quê? Porque existe um terceiro sujeito na forma como a sua alma hoje está, que é Deus. Olhe só o que a palavra diz. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe quem foi que tudo sofreu, tudo esperou, tudo suportou por você? Foi Jesus na cruz. Veja só a maneira como Deus te vê. Ele te criou segundo a sua essência. Dentro de você existe um espírito que é a imagem e semelhança de Deus. E Ele escolheu querer viver, habitar dentro de você. Deus também nos prometeu, no porvir, quando Jesus voltar, um corpo glorificado. Não mais esse corpo que envelhece, que fica doente, que morre, mas algo semelhante aos anjos, que é eterno. Deus também decidiu dividir conosco a sua glória, o seu trono, e nós vamos, no futuro, nos assentar com Ele sobre todas as hostes celestiais e vamos julgar os anjos. Deus prometeu que nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso é muito especial. E mais especial de tudo é esse amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uma das passagens mais maravilhosas sobre o amor de Deus é João 3,16, que diz que por amor Ele nos entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu também mencionaria a você o Salmo 139, onde Deus nos diz que antes mesmo do mundo ter sido criado, Ele já havia sonhado conosco, já havia escolhido a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a nossa estatura, o nosso cabelo, tudo, a maneira como nós seríamos, Ele já havia sonhado e desenhado. Deus nos ama. Numa das minhas outras mensagens sobre segredos da alma, eu também citei Isaías 49,15, que diz que mesmo que uma mãe rejeitasse o seu filho, Deus não nos rejeitaria. Portanto, meu querido, não atente tanto à forma como você se vê, nem à forma como as outras pessoas te veem. Olhe para o Senhor e para a maneira como Ele te vê, a maneira como Ele te ama. E deixe que, através do amor desse Deus,
Ele possa tratar da sua alma, retirar as raízes de amargura de dentro de você, para que você possa ser uma pessoa muito mais plena e feliz. Deus te abençoe.